Bom dia, boa tarde, boa noite. Black Panther QAP, Eduardo Marques aqui no comando. Ô pessoal, hoje aqui não temos ainda a presença do Rodrigo Saleno, tá lá em São Paulo com filha pequena. Saleno, beijão pra você, pra família. Só que assim, eu preciso te dizer, não que você já não saiba, né? Chegaram aos seus ouvidos, que a convidada de hoje, rapaz, você queria estar aqui, hein? Mas eu já alinhei com ela, né? E teremos uma outra oportunidade para você participar. Mas hoje conosco aqui a nossa professora, delegada de polícia, Luana Vaz da Vico. Doutora, um prazerzaço ter a senhora aqui conosco. Obrigado pelo Ah, que convite. isso, gente. A honra é minha. Um grande abraço para o Rodrigo. Espero nos encontrarmos realmente. E fico muito feliz de poder participar aqui e ter sido escolhida, né? É uma honra sentar nesse lugar aqui. Poxa, obrigado, doutor. O Saleno ganhou a vida, hein, rapaz. Depois desse convite, esse abraço, hein? Ô, louco. Inclusive, doutor, o Saleno lá quando a gente grava lá em São Paulo, ele é o carismático do programa, né? Ah, Apesar é? de não parecer, eu sou o mais sério, né? Mas ele é o carismático do programa. E ele sempre manda os abraços pro pessoal. Do meio do nada, ele manda os abraços. Então, a senhora mandando abraço pra ele, com certeza ele ganhou o dia, viu? Ah, pronto. Então, aqui, ó, não tô ocupando seu lugar, mas te mandando um grande abraço, um beijo, né, pra a mãe, a esposa A dele, esposa dele tem uma sua filhinha pequena esposa e agora. essa filhinha nova que chegou aí pra brilhantar a É sua a vida. Clarinha. Agora tem o Rodriguinho e a Clarinha. Agora a família cresceu. Bonitinho. Doutora, conta pra nós, pra gente abrir o nosso programa, como a senhora chegou à delegada de polícia? Porque assim, preciso confessar que eu conheci a senhora enquanto, né, delegada e tudo mais, né? Depois a gente vai aprendendo, né? Vai acompanhando e vai sabendo um pouco das histórias, né? Mas me parece que a mudança de rota da sua vida profissional, especialmente, né? Mas pessoal também, foi se tornar delegada de polícia. Conta um pouquinho pro pessoal como foi essa caminhada. Às vezes, eu acho que eu tô sendo repetitiva de contar essa história, mas é porque no final das contas, sabe? Você consegue alcançar pessoas que talvez nunca ouviram isso. Nunca pensei em ser delegado. Olha Nunca. só. Mano, você nunca vestiu de preto? Não, gente, eu queria fazer balé quando era É mesmo? criança. Não, eu sempre fui o padrão menininha, talvez assim, queria mesmo nesse mundo de hoje ser mulher troféu, era o que eu queria mesmo. Na época não tinha esse Era nome, né? isso. Não queria, realmente eu nunca parei para pensar em ser delegada. E eu conto a história de que quando eu fui tomar posse, um dia antes eu estava deitada esperando, porque a gente já sabia que o diário oficial com a nomeação sairia no outro dia. Eu não consegui dormir à noite, porque eu achei que eu estava tomando o lugar de alguém muito mais vocacionado. Eu estava roubando a vaga de alguém que tem muito mais perfil para ser Olha delegado de só. polícia. Eu sempre digo que a motivação ela é superestimada. Se você me perguntar, então, como eu fui parar nesse cargo, a resposta é muito simples: necessidade. Eu não acredito que a gente faça nada por motivação. Ai, porque hoje eu acordei, li meu livro, né? 5:30 da manhã, é o milagre da manhã, vai Banho acontecer. gelado? Não, é porque chega uma hora que nada disso funciona com a gente mais. Você pode até, quando estudava, assistia vídeo motivacional, assistia vídeo de posse, assistia qualquer coisa que te fizesse, mas chega uma hora que não vai. E por que que você faz? Necessidade. Eu costumo dizer que quanto menor a sua escolha, você só tem a opção A ou B, só vai para uma ou outra. Quando você tem A, B, C, D e E, é que a coisa fica complicada. Eu não tinha escolha. Eu sou de uma família que muito valorizou estudo. Meu pai é um imigrante, meu pai é argentino. A única coisa que ele conseguiu oportunidade na vida foi sendo professor. Começou sendo professor de espanhol aqui no Brasil. Sofreu muito e sofre ainda os preconceitos. Muito mais no Brasil ser argentino, você imagina só, Sim. né? Quando a Argentina foi campeã da Copa, acho que de 86, meu pai tinha uma pequena banca de revista na nossa cidade, botaram fogo na banca de revista Ô, dele. louco. Nesse sentido, assim, nesse nível. Então a gente viveu esse espectro. E a minha mãe foi a administradora do lar, dona de casa, né? Tentou várias vezes exercer outras coisas e fez aquele curso normal que na época você fazia para ser professora, que era para falar que a sua filha tinha tido estudo, para aumentar o Sim. dote, né, dela. Enfim. E minha mãe foi viúva muito nova, minha mãe foi viúva com 23 anos, depois Poxa. conheceu meu pai, né? Ela já tinha 2 filhos, então, assim, é uma história em que meus pais sempre valorizaram estudar para os 4 filhos.
Vocês vão estudar, estudar, estudar. Eu estudei, eu tive o privilégio, por meu pai ser professor, conseguir bolsa em algumas escolas, mas, obviamente, não éramos uma família abastada. Também não estou aqui trazendo uma história, ai, triste, passei fome. Não, nunca passei. Mas não vivi luxo algum. E a minha grande saída mesmo para mudar de vida era o estudo. E, cara, quando você tá dentro nesse nicho, num nicho de mudança, num nicho de perspectiva, na minha época, que eu acho que é a sua época, você tinha 3 opções: direito, engenharia e medicina. Não tinha mais opção, não tinha IA, ciências da computação. Não tinha opção dessa. Os nossos pais queriam dar a opção das carreiras que eles sabem que eram Os muito tradicionais ali, né? valorizadas, né? Então, eu queria medicina. Eu passei a vida toda querendo medicina. Então, assim, meus 2 irmãos estudaram na área da saúde. Então, uma irmã é enfermeira, mais velha, o meu outro irmão fazia medicina. A minha irmã, que era gêmea minha, também queria medicina. E eu queria o quê? Por livre e espontânea Medicina! vontade. Eu falo isso, às vezes a gente tá no quanto o ambiente nos influencia, né? Então, assim, a minha referência era fazer medicina, 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 porque todo mundo estava nessa área. Até hoje é um grande trunfo para as famílias quando o filho entra na faculdade de medicina, embora a gente tenha que concordar que muitas das vezes algumas pessoas passaram a olhar a medicina como mero Sim. status, né? Mas enfim, para mim era a oportunidade de vida. Quando eu boto na minha camisa de terceiro ano, vocês botavam na sua? Terceiro ano, Ah, Luana Medicina, era o sonho. A minha camisa de terceiro ano era Luana Medicina. O meu professor de química olhou para mim e falou a assim, senhora estudou onde? em Umas, na minha cidade É? natal. Numa escola que era muito ruim. Era particular, mas era assim, a estadual era melhor do que a minha. Era muito ruim. E aí, o meu professor de química olhou assim, Luana, medicina? Aí eu falei, sim, mas você não sabe nada de química. Você não vai passar. E aquele choque de realidade. E Isso no aí, terceiro ano já. se eu não vou passar, se a química é meu problema, a medicina não dá, a engenharia muito menos, porque vai cobrar exatas do mesmo jeito. Então, eu vou fazer direito. E aí é a parte que eu falo para todo mundo que eu sou uma sucessão de fracassos que deram certo. Porque tudo na minha vida eu reprovei. Aí eu vou fazer vestibular, não passei. Era óbvio, era uma preparação pífia. Passo numa faculdade particular de direito, consigo bolsa por causa da minha nota, porque sempre eu e minha irmã fomos muito cobradas por sermos bolsistas, a gente tinha que ser sempre o primeiro e segundo lugar da sala. A minha irmã vai fazer medicina na Argentina, porque a gente não tinha condições nenhuma. Meu pai sendo argentino, minha avó estando lá, ela vai para lá. E eu começo a fazer essa faculdade particular de direito, extremamente frustrada. E aí é a parte que eu digo, né? Você saber pegar o seu ódio, a sua frustração, a sua tristeza e canalizar para onde tem que ser. Reverter a E eu favor, né? fiquei estudando pro vestibular. Na época não era Enem, você fazia vestibular anual. Sim. E a minha mãe nunca deixou a gente fazer vestibular em outros estados, porque obviamente ela não ia ter condição de sustentar a gente em outros estados. Então só tinha Goiás. E aí naquele ano, no final do ano, eu passo para direito na UFG e vou para o UFG. E aí vou lá, faço a formação, faculdade, no meio da faculdade, vamos tirar a carteira, que é porque eu consegui um estágio no Ministério Público. Vou fazer prova da CNH, reprovei na primeira prova. Inclusive, quero meu dinheiro de volta, porque agora nem baliza Hoje tem nem mais. precisa, né? Né? Realmente. Quero meu dinheiro de volta, meus traumas. Vou lá, faço, reprovo. Só passo na segunda chance. E assim, claro, uma camada de frustração. Tô ali na minha faculdade de Direito, tô ali fazendo tô dentro do Ministério Público, fazendo estágio. Eu comecei a trabalhar no Ministério Público do Estado de Goiás em 2019, com a doutora Carla Fleury, que me deu muito espaço. E aí eu sou contratada pela doutora Sólia, que era promotora da outra promotoria, para ir trabalhar com ela, e depois ela me contrata como assessora. Eu passo por processo seletivo e viro assessora da doutora Sólia também, ali no Ministério Público de Goiás. E assim, uma mãe para mim. Desde o começo que eu pisei lá, ela falou para mim: quem trabalha na minha promotoria tem que estudar. Tem que ela estudar. já cobrava, já colocava Cobrava, como... sempre cobrou que a gente estudasse. E aí, eu vou fazer prova da OAB,
porque eu achava que eu tinha que provar para ela alguma coisa, né? A gente sempre tá querendo se provar para os outros, é maravilhoso. E pra gente. E eu falo, é tão engraçado esse negócio da OAB, que eu conheço um monte de gente que, como eu, nunca quis advogar. Eu tô nesse seleto grupo, viu? Nunca quis. Mas a gente parece que se sentia menos formado em direito, Eduardo, se você não faz a bendita da prova da OAB. Se eu não fizer a prova da OAB, Sim. parece que você é menos bacharel em direito que o outro. Então, assim, naquele momento eu falei, vou fazer a prova da OAB, tal, não tinha condições, né, de cursinho nem nada. Peguei um daqueles aqueles livros que um colega meu estudou, aqueles revisaços, Sei. sabe? E ele me emprestou, o Antônio Aurélio, um grande abraço para ele, é um excelente advogado. E ele me emprestou, eu estudei por aquilo ali, fui fazer a prova, reprovei. Reprovei e fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, eu sou uma fraude, né? Você começa a Se achar, questionar o tempo questionar. Só que a Luana esqueceu que tudo na vida dela é reprovável. Eu sou uma sucessão de fracassos que deram todo. certo. Legal essa E frase. aí, eu vou fazer a minha segunda prova da OAB, não contei pra ninguém, falei pro meu pai que tava indo pro culto, lá em Goiânia, não sei o que, faço a prova da OAB, passo na OAB, vou pra segunda fase, pego férias, tudo que eu tinha, pago um cursinho, na época só tinha Damásio, eu ia de manhã, eu ia às 6 horas da manhã de carona, de Umas pra Goiânia, entrava na aula do Damásio e eu tinha que ficar, a minha aula acabava meio-dia, mas eu tinha que ficar até 6, que a minha carona passava voltando. Nossa, ainda E tinha eu isso. ficava lá. Senão não voltava. Não, e graças a Deus que isso aconteceu, porque nesse momento uma pessoa passa e me vê ali, almoçando pão de queijo, coxinha, que era o que tinha, e fala: menina, vamos lá para casa. Você almoça lá em casa, a gente passa a tarde estudando, não sei o quê, que é a Marina. Grande beijo para Marina. Eu Ô, falo o Marina, quanto é poxa vida. importante pessoas na sua vida. E Marina era uma das pessoas que estava fazendo o AB só para se provar. Ela queria magistratura. Ela estudava para magistratura, então ela fazia o AB, ela fazia a escola da magistratura, ela fazia LFG para Nossa. magistratura. Então, assim, ela tinha acesso, graças a Deus, que o saudoso pai e mãe dela sempre deram essa oportunidade para ela. E ela, de uma extrema bondade, Nossa, porque difícil. ela começou a me instigar ao concurso público. A minha chefe já me instigava, ela também me instigava. Só que eu achava que eu não tinha capacidade. Poxa, eu reprovava em tudo. E aí eu fui, passei na OAB, ela e eu passamos na OAB. E ela instigou isso em mim. Luana, faz concurso, faz concurso. E a gente faz aquilo que se fazia em 2014. Abre o fórum lá dos concurseiros, no Sim. site, no Correio Brasiliense, e vê quais eram os cargos que estavam mais aflorados. Obviamente, eu estava desde 2009, né? Eu falei 2019, desde 2009 no MP. Meu grande sonho era MP, mas eu olhava assim, impossível, não vou passar no MP jamais. E eu ainda dei a bobeira de fazer um teste. Eu falei assim, eu vou testar, porque bem nessa época, assim que acabou meu OAB, teve prova do MP Lá pra Goiás mesmo? lá em Goiás. Aí eu comprei aquele livro Revisaço e achei que resolvendo o livro inteiro, eu estava apta para fazer uma prova do MP Goiás, um dos MP mais Concorridos e. difíceis. Fracasso, assim, um fracasso de fazer 32 questões de 100, assim, uma coisa que eu ficava me questionando, meu Deus, mas eu tô aqui na assessoria, eu sei fazer denúncia, eu sei fazer memoriais, eu sei fazer tudo, mas eu não sirvo para ser promotor. E aí vem aquele choque de realidade, que concurso não seleciona o mais inteligente, seleciona o mais preparado. Parado. Quem sabe, preparado no sentido de saber fazer a prova. Eu podia fazer tudo como promotora de justiça, eu poderia ser uma excelente promotora de justiça, porque eu tinha toda a carga, todo o conhecimento, mas eu não sabia fazer a prova para o cargo que eu queria. E aí, naquele ano de 2014, estava assim, vai sair PC Goiás, E rufem os tambores. PF, PC Tocantins, PC Santa Catarina, PCDF, PC... que mais, gente? Era um monte de polícia civil. Eu falei, rapaz, Por que não? eu gosto de penal, tô fazendo minha pós em penal. Delegada, eu lembro que eu falei pra Marina, a Marina morria de rir. Delegada, você chora, você não sei o quê, você é surtada. E todos aqueles
estereótipos todos, né? Entende? E aí, cara, vou lá eu fazer a bendita, começar a estudar para a prova da PC Tocantins. Como? Graças a Marina e a doutora Sólio. A Que doutora bacana. Sólio me permitiu usar a verba do gabinete para comprar os livros que eu precisasse. Tinha um X Caramba, que valor bacana. lá. E a Marina me mandava os cadernos que ela ia ao LFG e ao Damásio para mim, para eu estudar por eles. Eu não tinha como assistir a aula, mas ela me mandava as anotações dela. Me mandava ou por e-mail, ou eu ia lá e buscava. De alguma forma, eu pegava esses cadernos para estudar. Fui fazer pessoa. Aí eu pensei assim, cara, já sei, eu vou reprovar, mas você não vai assim. Eu vou reprovar. Você tem sempre aquela Vai que, esperancinha. né? Vai! E, cara, eu fui lá, PC Tocantins, reprovei. Aí apareceu entre a PC Tocantins, abre PC Santa Catarina. Entre PC Tocantins e PC Santa Catarina, abre Defensoria Pública de Goiás. Eu fiz tudo que apareceu. Tudo, absolutamente tudo, que era de polícia e o que tinha do meu estado, eu fiz. Resultado, 11 reprovações, né? Eu achava que eu ia reprovar, mas também, né, não Pô, esperava alguma ali tinha que dar, né? tanta humilhação, achei que não precisava de tantas reprovações. E aprendendo essa lógica, primeiro, da necessidade. Por que que eu estudava? Porque eu não tinha saída. Ah, mas você não estava lá no cargo de assessora, a promotora gostava de você. Era um cargo comissionado, gente. Que o dia que ela se aposentasse, eu ia para onde? O dia que ela precisasse, sei lá, de alguma coisa, eu ia para onde? Sabe? E assim, fui fazer prova, teve prova que ela pagou minha inscrição, teve prova que ela Poxa, pagou mas a que. minha passagem para fazer prova. A prova da Polícia Civil do Ceará, que foi em janeiro no Nordeste, baratinha a passagem. Ela que pagou, foi a minha primeira aprovação. Olha só. E assim, eu conto isso para que as pessoas entendam que reprovar é um processo do aprovado. Para você ser aprovado, você reprova. Ah, mas eu conheço fulano que passou de primeira. Ele é uma É exceção. É a exceção. exceção que confirma a regra, né? Ele é, Realmente. maravilhoso, todos os louros para ele, mas ele é uma exceção. Você, se é uma pessoa igual eu, que estuda, que lê, na quinta folha você esqueceu a primeira, tem que voltar de novo. Você que às vezes tinha que escrever. Eu copiei meu caderno 7 vezes, Eduardo. Nossa. Uma dificuldade absurda. E A as pessoas, disciplina, a e as resiliência, né? pessoas olham pra mim e acham que eu sou uma pessoa super dotada. Não, a Luana, ela falando. Cara, se pegar os meus primeiros vídeos nas redes sociais, não dava nem pra ouvir que eu falava assim. Toda inibida, tímida É ali, óbvio. introspectiva. É aquela história. A obsessão vence o talento. É verdade. Não entendeu? A longo prazo, eu não vou perder, porque você vai repetir, até você ficar excelente naquilo. Eu comecei ruim, eu fiquei boa, eu fiquei ótima, até chegar a uma excelência. Só que as pessoas parecem que não querem passar por esse Esse processo, de ser processo. ruim, de ser bom, de ser ótimo. E muitas das vezes, do ruim para o bom, ele já acha ok parar ali. Então, eu sempre fiz isso, de entender que a minha história ia ser difícil. E aí, obviamente, eu chego no cargo, no concurso de delegado, lotado de estereótipos, Eduardo, de que é uma mulher policial. Então, assim, ser delegada nunca foi meu sonho. O cargo na minha cabeça ia ser um cargo meio. Eu ia estudar para magistratura e MP depois. Quando eu me vejo, na época que eu estudava para a PCDF, para o concurso de delegado PCDF, eu passei para a magistratura da Paraíba. Ou seja, o nível de estudo, Eduardo, é o mesmo, é o que eu falo para o meu aluno. Você vai gastar o mesmo tempo. Para que você vai gastar o seu tempo de estudo naquilo que você nem quer, sabe? Interessante Então, essa assim, observação. você já senta e estuda para o que você quer logo. Ah, se no meio do caminho aparecer os outros concursos, que vocês chamam de concursos meio, vai lá e faz, mas não tira o olho do seu Não muda a foco. rota, né? Não muda essa rota. Então, assim, eu escolhi ficar na PCDF, obviamente, porque eu já estava indo para a terceira fase, na PC Paraíba ainda faltava fase de recurso, eu saí da fase de recurso, foi uma tragédia. Então, assim, mas eu estava no mesmo nível de quem estava passando para magistratura e MP. É óbvio que são estudos diferentes. Eu estou falando que o seu tempo de estudar é o mesmo. Sim.
Se você não dedicar na prova de delegado, como você vai sentar e estudar para uma prova de magistratura de MP, se você não dedica no concurso que você quer, você não vai passar para nada, meu irmão. Nada. Entendeu? Se você for com a mentalidade, eu quero estudar menos, por isso que eu vou fazer esse concurso, você não vai passar. Não vai passar. Por isso que eu sempre digo, não tem lógica. A pessoa fala, eu tô pensando em estudar para o cargo médio. Não, você estuda para o seu foco, estuda para o seu objetivo. E claro, chego cheia de estereótipos, porque a sociedade é estereotipada. Não é a polícia que é estereotipada, Eduardo. A sociedade compõe a polícia. A sociedade estereotipa o cargo de delegado. De uma forma, assim, que nós, mulheres, parecemos grandes intrusas nesse meio. Num cargo que é um cargo de comando, que é um cargo de inteligência, que é um cargo de investigação. Sim, a Polícia Civil tem os seus setores operacionais, sim. Tem espaço para todo mundo. Não é excludente, para eu ser delegado eu tenho que ser isso. E eu falo isso porque por 3 meses eu fui extremamente infeliz na polícia, nos meus primeiros 3 meses. Eu queria pedir exoneração. Porque eu tentava me encaixar num padrão que não era meu para eu ser aceita. Algo que minha instituição não pediu de mim. A minha instituição ela já caminhava, de certa forma, para compreender essas pluralidades que tem. Mas a gente, o convívio, o colega do lado, que você sente que você tem que provar mais, que você tem que se encaixar. Eu me lembro que quando eu fui tomar posse, o médico da minha perícia falou que era para eu ir trabalhar sem maquiagem de cabelo preso, para eu impor respeito, sabe? Ele tá falando a besteira? Tá. Mas, no fundo, ele está falando de uma realidade que ainda acontece? Sim, também está. Também está. Só que se a gente continuar fomentando essa razão, a gente nunca vai sair desse mundo. E aí eu queria me encaixar. Eu fui extremamente infeliz, Eduardo. Infeliz nos meus primeiros 3 meses. Eu queria me provar, eu não ia arrumada, eu achava que eu tinha que ser grossa, eu achava que eu tinha que falar, sei lá, eu achava que eu tinha que ser masculina para ser aceita pelos meus pares que ali estavam. Não era nada disso. A partir do momento que eu assinalei a minha própria personalidade, trouxe para dentro da polícia, dentro do meu cargo, eu descobri o quanto eu fui feita para ser delegada de polícia. Aquilo que a gente falava antes, sobre ocupar espaços. É necessário que a gente ocupe espaços para quebrar esses estereótipos. Então, assim, a necessidade de estar como delegada de polícia, exatamente provando que polícia não é sinônimo de violência. E a nossa sociedade fomenta isso. E não a ideia de polícia é sempre truculenta. É por isso que a gente apanha o tempo todo nas decisões judiciais. É por isso que a gente é descredibilizada na sociedade. Ninguém gosta da polícia. Ah, não, mas eu sou pró-polícia. Até a polícia tá na porta da sua casa, meu irmão. Aí você já muda a visão, né? Realmente é... Total, entendeu? Então, assim, a gente lida com o pior da sociedade. Nós fomos pintados de violentos e muitos colegas que eu acredito que já passaram deram ainda mais vazão para uma polícia ser conhecida como corrupta, violenta, truculenta, machista, tudo que tem de ruim na polícia. Como é que eu mudo essa visão? Como é que eu ganho o respeito? Exatamente, quebrando esses estereótipos sociais de que a polícia não é uma polícia violenta, mas se tiver que fazer uso da força, nós temos como usar, nós somos preparados para usar. Nós não somos uma polícia machista. E como você prova isso? Abrindo espaço para que mulheres ocupem. Nossa, interessante. Então, a minha visão é essa. Hoje eu estou no lugar que eu deveria estar. Eu sempre falo isso. Tudo que eu pedi para Deus, Ele não me deu nada que eu pedi. Muito bom. Nada. Orações, jejuns, Projeto de Vida. Já fez Projeto de Vida? Você está me escutando? Vai lá, 12 dias, primeiros 12 dias de janeiro. Não saiu nada conforme o planejado. Mas nada. Ele fez exatamente o que eu precisava e fez muito além do que eu sonhava. Então, os planos de Deus são perfeitos, Eduardo. E para mim foi isso. Doutora, aproveitando que você até tangenciou o assunto, como conciliar essa ideia de, por exemplo, você tem essas pautas, essas demandas que são na questão da mulher especificamente, né? Que são demandas mais
progressistas mesmo, né? E a gente trabalha na polícia, e a polícia é majoritariamente mais conservadora, né? Como lidar? Porque eu tenho a impressão, eu falo isso até por experiência própria, que isso acontece comigo também, que quando você levanta uma bandeira que ela é rotulada como progressista, você toma pau Insuportável. É E aí, quando você insuportável. levanta a bandeira, vai defender a polícia, o pessoal do outro espectro também. Como é que você lida com isso? Imagine a minha posição. Eu sou odiada pela direita e pela Pois esquerda. é. Porque eu sou policial, a esquerda me odeia, porque eu defendo a mulher, aí a direita. Entende? Assim, a gente vive num mundo politizado extremamente, desculpa a palavra, retardado. É um bando de retardado. Porque tem como você ser de direita e apoiar várias bandeiras assim, eu fico triste de falar que essa bandeira é da esquerda, essa bandeira. O começo já. Tem Já começa como? errado essa Já começa percepção, né? errado. Porque assim, se eu virar pro cara conservador e falar assim, mas você acha certo matar uma mulher quando você termina? Eu duvido que o cara vai falar pra mim que acha. Embora a nossa sociedade está caminhando perigosamente para eu começar a ouvir que sim, tá tudo bem. Mas normalmente não. O cara pode ser o mais conservador. Você acha que você pode matar uma mulher se ela terminar com você? Vai falar que não. Isso faz ele de esquerda? Não. A pauta de violência contra a mulher é uma pauta de esquerda? Gente, pelo amor de Deus, não. Tanto que eu vou falar, uma das maiores defensoras de pauta de mulheres, a gente tem a própria Damares, que é Sim. de extrema direita, não é não? E a gente tem na esquerda tantas mulheres ali sempre lutando a favor de mulheres. Só que a gente começou a rotular, é tanto rótulo, e ver se aquilo se enquadra na minha estante. Então, assim, eu não posso usar mais algumas frases que não são da esquerda, são frases de estudo, palavras de estudo. Eu não posso usar a palavra machismo, feminismo, eu não posso falar patriarcado, porque tudo isso, é a Rotulou-se, né? pronto, é a doidona, Feminazi, né? é a feminazi. Gente, eu faço depilação a laser, tá? Eu não tenho sovaco cabeludo, não. E defendo. Você entende? Olha como esses rótulos, eles são perigosíssimos. E eu falo isso, né, nesse sentido de que a gente precisa ser mais inteligente do que a bandeira política que querem nos Perfeito. enfiar a goela abaixo. Nessa visão, é tão engraçado que esses dias eu andei caminhando pelos palcos dos nossos poderes, né? Poder legislativo, poder judiciário. E eu me comprova cada vez mais que essa briga que tem gerado até morte em família só existe lá. Meu amigo, eles são ali, ó. A democracia é isso. A direita e a esquerda tomam café junto no mesmo lugar, meu irmão. Nossa, é verdade. Isso Estão ali junto, entendeu? por questões profissionais, eu trabalho muito nos bastidores, né? E nos eventos, sim, junta-se ali, né? O pessoal do judiciário, do legislativo, do executivo. E a gente percebe nos bastidores, né? Então a gente vê também que, especialmente os políticos, né? Que são eleitos, eles têm o seu público e eles vendem Isso. enfim, eles agradam o público deles. Mas nos bastidores é diferente, né? Diferente. E aí, quando a gente transita no meio, a gente percebe, né? E como é que a gente também Diferente. comunica isso pro pessoal? O pessoal tem a dificuldade. Às vezes não tem nem acesso, mas é o que E acontece assim, mesmo, né? qual é o interesse de nos tornarmos inimigos por pensarmos diferente? Agora, assim, é muito complicado, Eduardo. Eu defender a bandeira da mulher, eu sou já taxada de trocentas mil coisas. É feminazi, feminista. Quando o feminismo, é óbvio, o feminismo ele vai ter várias vertentes. Assim como, por exemplo, a direita tem várias Sim, vertentes, tem várias linhas de raciocínio. Mas o feminismo que eu defendo é o que a mulher pode ser o que ela quiser. E talvez a mulher que fala, eu sou antifeminista, na verdade ela é muito feminista. Porque ela tem o poder de defender o que ela quer. Que a mulher seja o que ela quiser, né? quiser. Se a mulher quer ser mãe, ótimo. Se ela não quer ser mãe, ótimo também. Se a mulher quer ser mulher troféu, ótimo. Se ela quer só empreender, ótimo também. O que a gente tem que parar, na minha visão, sobre as mulheres e essa guerra de discursos é ditar o que eu acho que tem que ser assim, assado e ponto final. Porque esse tratamento não é dado aos homens. E no que é dado, ele faz muito mal aos homens, Eduardo. Os homens não estão bem, não. São os que mais matam, são os que mais morrem,
são as maiores índices de suicídio. E você acha que isso é fruto do quê? Da masculinidade? Não, pelo contrário. É fruto de discurso que cada vez mais reprime os homens. O homem não pode chorar, o homem não pode se sentir mal, o homem não pode se sentir triste, o homem não pode se sentir fracassado, mas raiva ele pode. Raiva é o masculino. É a testosterona, é a tal da energia masculina. E aí o ódio leva a quê? E onde ele dá vazão nisso, né? Morte. O ódio mata. E ponto final. É o que eu falava. A gente não tá combatendo o machismo em declínio. Que a gente tem essa ideia, a gente vem combatendo machismo, o machismo vai acabar caindo. Hoje, pela primeira vez, os dados revelam que a geração Z é mais machista que a geração mais velha. E a gente está falando que a gente não precisa mais enfrentar o tio do pavê com suas piadas misóginas no Natal. A gente está falando de jovens conectados. Ficou mais sofisticado e mais nocivo, né? Em que o machismo ele não caminha simplesmente à ideia de dominação feminina. É um machismo voltado ao ódio contra a mulher. Ódio. Eu tenho ódio. Numa ideia de que nos tornamos inimigos. Seja porque você está ocupando meu espaço, seja porque você está me desumanizando, seja porque você está querendo ser muito livre, seja porque você está fazendo coisas que, na minha cabeça, isso é coisa de homem. Passou-se a enxergar, nesses discursos incels e red pills, que nós, mulheres, somos o inimigo. E quando a gente tem uma luta com alguém que é inimigo e você é mais forte que eu, quem vai morrer? Eu. Eu que sou mulher. E eu falo isso porque os pais, as mães, às vezes vê seu filho conectado. O seu filho, quando ele tem dúvida, por exemplo, como lidar com a minha namorada que termina comigo? Ele não vai perguntar para você mais, pai. Ele vai num fórum, vai num grupo. Ele vai achar um coach de masculinidade. Porque esses caras faturam milhões, Eduardo. A gente fez, o Observatório de Violência contra a Mulher fez um levantamento no sentido, inclusive, de que são 8 bilhões de visualizações que esses caras têm. Porque atrás de todo esse cara que vem fazendo coach de masculinidade, tem um curso que ele está vendendo. Tem uma apostila que ele está vendendo. Tem um seminário que ele está vendendo. Então, eles lucram em cima disso. E aí, o seu filho, ele não vai te perguntar, ele vai na internet, ele vai cair nisso aí. E que é extremamente atrativo, Eduardo, porque esses caras são tudo o quê? Bem de vida, com carrão, viagem. E aquela mulher quase que infantilizada, aquela mulher troféu, modelo, né? Modelo. Virgem, perfeita, emudecida, submissa, a ponto de que qualquer mulher que foge desse rótulo, ela não presta. E aí aqueles virais. Mulher com mais de 30 anos não presta. Mulher com filho tem 45%, que eu não sei de onde que eles tiram essas taxas, né, do nariz, da cabeça dele. Tem 45% de chance de fuder com a sua, desculpa, de ferrar com a sua vida. Porque eles falam isso. E você acha que o jovem vai se sentir atraído pelo quê? No discurso ali cai facinho. E aí você me desculpa fazer até uma crítica à esquerda, já que gostam de levar isso para a esquerda, que é também não explorar isso. Porque os caras são muito bem organizados e exploram o sucesso, eles atraem esse público jovem, que é extremamente imediatista, ele quer aquilo ali. É um público que não quer mais fazer faculdade, é um público que não quer passar pela frustração e que ele desempenha que o valor dele masculino está ligado a dinheiro, a ganho e submeter uma mulher a ser aquela ideia de macho alfa e mulher beta, né? Que Sim. O coronel usou ali no fatídico caso da PM Gisele. A troca de mensagens era isso. Nossa, é chocante, né? Chocante. O cara, ela tinha que transar com o cara para ter comida. Não, é chocante porque... Não, e até aproveitando um ensejo, doutora, também esses dias teve a questão do PRF que cometeu feminicídio com a comandante da guarda lá de Vitória, né? No caso dos policiais, a senhora até citou há pouco que os policiais homens, eles estão doentes e tem essa dificuldade de um autodiagnóstico, também do diagnóstico de terceiros.
Como a senhora vê? Você acha que nas polícias tende a aumentar esse tipo de conduta ou é apenas e tão somente apenas, com todas as aspas do mundo, óbvio, mas um recorte do meio social que a gente vive? Você acha que a polícia potencializa isso ou não? Eu vou falar uma coisa. Eu não vou falar a polícia, eu vou falar o Estado. O Estado não tá nem aí para a saúde mental dos seus servidores. Nem aí. É um gasto a mais, é uma responsabilidade a mais, é, é um cuidado a mais que ele não quer ter. Ele te contrata na sua maior virtude, porque você passa por 200 fases, os Pega os exames melhores ali, né? médicos. Você não pode ter uma cárie no dente. Não pode ter nada. Você chega em perfeito, você é entregue ao estado perfeito, maravilhoso. E sai de lá completamente destruído. E o Estado não tá nem aí para isso. Acaba sendo Porque um número, né? você, aquela história, eu não te convidei, veio porque quis. Sendo que se o Estado te talvez desse maior oportunidade, você não teria feito concurso para polícia, porque eu falo para todo mundo, ninguém que é rico faz concurso para polícia. Meu irmão, se você é rico, você faz concurso para cartório, você vai para outro mundo, você vai fazer concurso para prático, não faz concurso para polícia. Então é muito engraçado os estereótipos, né, e levantar bandeiras contra a polícia, quando a polícia é exatamente também essa parte da população marginalizada que tanto querem proteger. A gente também era ali. A gente era tudo que tinha para dar de errado. Mas a gente escolheu um outro caminho de fazer a diferença, de sermos concursados, de chegarmos da polícia, de mudarmos a vida da nossa família. E é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem uma frase que diz assim, quando você olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. Quando você trabalha o tempo todo com algo ruim, o ruim entra dentro de você. Não tem como você lidar o dia inteiro com medo, com desgraça, com tragédia. É um mundo cão ali que as pessoas não sabem que existe, né? Mas o trabalho policial realmente é uma Exatamente. complexidade. Aquele negócio que você tem a opção na sua tela de TV de desligar quando tá pesado demais. Nossa, pesado demais. Nossa, mostrou um cadáver. A gente não tem a opção de desligar. A gente tem que enfrentar aquilo ali. Todos os dias. Não é no dia que você escolheu assistir aquilo ali, não. É todos os dias. É o dia que você tá bem, é o dia que você passou pelo pior dia na sua casa, é depois de uma discussão da sua família, é depois de ser, sei lá, de ser maltratado por alguém, depois de você chegar seu filho chorando, de uma família doente, de chegar de um hospital. Você é obrigado a estar ali. Porque a sociedade encampou a ideia de que nós, policiais, somos pagos para morrer, Eduardo. Eu pago o seu salário. Você pode pagar o meu salário, mas a minha vida você não paga, não. A ideia de que nós somos heróis, super-heróis. Como se a gente tivesse como restaurar, voltar à vida. O Rambo, sei lá o que pensam da gente. Não, é só mais uma pessoa que saiu de casa querendo voltar vivo. Com muita coragem de enfrentar um sistema que é enxugar gelo no final das contas. Porque não para. Você acha que eu tenho. Outro dia eu tenho um áudio que eu mandando pra menina que me ajuda nas redes sociais. O meu Instagram tá parecendo Cidade Alerta. Todo dia é uma desgraça. É uma mulher morta. Cansativo, Eduardo. Pra mim é cansativo. Eu queria sei lá, falar de skincare no meu Instagram. E, não e acaba não sendo uma opção mesmo, né? Não Ignorar tem. essa realidade Não tem como, não tem como. Porque se eu paro de falar, aquele discurso organizado de ódio à mulher, ele tá só crescendo, inflando. Isso quando é contra, mas porque o discurso de ódio é generalizado, que deságua, e todo mundo sabe disso, nas tragédias de massacre de escola, vem dos grupos incels e red pills. A gente teve aí uma série que viralizou, a série Adolescência, que causou um temor em todo pai. Nossa, que medo do meu filho passar por isso. Cara, se você deixa ele ser cooptado, é fácil. Seu filho é presa fácil nesse grupo, nesse mundo atrativo de um mundo que eu também discordo que uma pessoa dança no TikTok e comece a ganhar dinheiro. Eu também discordo, Eduardo, mas eu vou fazer o quê? Como que o menino lá do massacre de São Paulo ele foi cooptado?
para entrar na escola e matar todo mundo, filho de um policial. Ele foi cooptado nas lives do TikTok porque ele tinha sonho de ser o quê? Famoso. É. E aí falaram pra eles, vou te fazer famoso. Entrou na mente do moleque. E é pronto, fácil. É fácil entrar na mente do seu filho. É fácil. Então, assim, a nossa polícia, como é que você vai falar que essa polícia, ela tá bem? É a 8ª polícia que mais morre? É até interessante, né, doutor? Porque eu também tenho esse pé em cada canoa, né? Eu já trabalhei em outros órgãos policiais desde 2010, tô no ramo. E as universidades, as faculdades que eu cursei lá em São Paulo são de viés progressista. Então, eu tenho amigos de ambos os lados, Eu né? E eu também. percebo como não se conecta, né? Não se comunica. Não. E, por exemplo, na casa. E aí, pô, óbvio que a gente defende nossa questão policial. E quando morre um policial, a gente não vê nenhum tipo de comoção do progressismo da esquerda. Porque é o que a senhora fala, pô, você é herói mesmo, você escolheu, Você paciência. escolheu Né? morrer. E a gente fica nesse círculo vicioso mesmo, né? De Exatamente. intolerância, né? De Exatamente. beligerante e tudo mais. Exatamente. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, da aposentadoria especial do policial, ela não é porque o policial ele não tem saúde física. Até porque a gente é cobrado de ter saúde física o tempo todo. Ah, meu Deus, eu conheço um sargento aqui, eu conheço um delegado aqui que tá todo gordo. Não, gente, mas a gente é cobrado, de certa forma. Sim, Quando eu falo de aposentadoria especial, não não tem é? a ver com a saúde física, é saúde mental. Saúde mental de um Estado que não se importa com seus policiais. E pior, a psicofobia que existe dentro desse sistema, ela coaduna para você nunca procurar ajuda. Porque se o policial ele procurar ajuda psiquiátrica, com muita razão, eu vou tirar a arma dele, porque ele passa a ser um risco para os colegas e para os outros. Mas você já pensou o quanto isso afeta ele? Porque é o cara que precisa da arma para fazer o extra, para fazer um horário É, extra, fazer o bico para dele lá. fazer ali o voluntário. Porque não tem voluntário no administrativo que ele vai ser mandado. E outra coisa, a, 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 o rótulo que fica no policial Sim. que procura ajuda. Ah, o doidão ali, ó, tava só licença médica ali, ó. Tava doido. E colou as placas, né, que fala. Deus me livre, o cara nem tá perto, vai Não, não. saber, né? Aí, Vai ó, que, né? manda os doidos tudo pra cá, pro meu departamento. Esses caras aí, ó, tudo cola placa. E aí? Como que o policial procura ajuda nesse sistema assim? Então, do que adianta eu fazer um psicotécnico no começo do concurso e eu não dar nenhuma condição de vida psicológica, de saúde mental para os policiais? Alô, não é qual que é a sua saída, então? Porque é muito fácil criticar. Eu tenho várias saídas, Eduardo. Mas várias saídas. Para começar, que eu não acho que o policial deveria ser obrigado a procurar ajuda psicológica, psiquiátrica Nossa. na instituição. Estávamos discutindo sobre isso semana passada, lá no Poder Judiciário, os Na policiais judiciais lá. instituição. Exatamente porque, primeiro, eu já vi os dois lados. De um lado, relatos, né? De outras instituições, de várias instituições, relatos de que a junta médica evita o máximo dar, porque tá faltando policial, e do outro lado é que dá demais, e aí fica sem policial. Então, assim, não é 100% imparcial, e não é culpa dos médicos que estão lá, não, é culpa do sistema. Então, assim, tinha que ter um apoio, um fomento para que você procure a ajuda psicológica de um psicólogo de sua confiança. Que você se sinta bem, sem ser estigmatizado por isso. E claro que a polícia faça, de 2 em 2 anos, uma reciclagem com um novo teste, com um novo procedimento Mas vai fazer para acompanhamento, né? todos, né? Eu não vou estigmatizar só o cara que tá ali. Porque às vezes tem um cara que nunca procurou o psicólogo, tá muito Tá pior às vezes, né? ruim, tá pior ali, ó. É uma bomba relógio. Então, assim, tem várias possibilidades de saída, além de, claro, melhorar a qualidade de trabalho dos policiais. Não adianta, é muita desgraça, cara. É É. muita coisa. Não, mas gostei da sugestão, doutora. Doutora, falando um pouquinho da experiência pessoal, né?
Recentemente a gente teve no Código Penal o crime de stalking, né? E a senhora passou por isso, a senhora tem uma experiência. Inclusive, acho que na época nem tinha o tipo penal, Não né? tinha. Então você meio que acompanhou. Fiquei esperando virar crime. Pode contar um pouquinho pra nós como é que foi essa história? Meu amigo, do nada eu comecei a receber mensagens num perfil do Instagram que oscilava entre elogios e ódio. Ah, porque você é muito maravilhosa. Aí, a pouco, você não vai me responder, não, sua vadia. Era assim, Nesse nível, caramba. nesse nível. E você, como toda pessoa que vê um negócio desse posto em rede social, você ignora. Só que o negócio começou a escalonar. Começou a ligar no meu trabalho, começou a ligar no Caramba. trabalho da minha família, né? Ou seja, uma pessoa que tinha acesso aos seus dados pessoais de alguma forma, né? A vida pública, ela tem esse preço, né? Então, ela sabia quem era minha irmã, joga lá, minha irmã é médica, vai achar lá para consultas, ligava lá. Então, assim, eu trabalhava num cursinho, ela sabia que eu trabalhava no cursinho, o cursinho tá lá no Google, ela ligava, ela mandava e-mail. Para a própria polícia, ela mandava também Caramba. e-mails, me ameaçando. E aí eu falei assim, na época a gente só tinha a ameaça, a perturbação do sossego, porque ela ligava coisa de 30 vezes por dia Nossa. pelo Instagram. E tinha as injúrias, difamações e calúnias aí. Teve um dia que ela conseguiu reunir todos os tipos penais Ficou o código todo? para eu conseguir fazer um flagrante, porque você entende, eu ainda estava no mundo do TCO com ela. E eu falei assim, ó, hoje ela conseguiu, ela me ameaçou, mandou um vídeo com uma faca me xingando e me ligando o tempo todo. Vamos lá, eu comuniquei à polícia, né? A Polícia Civil se organizou, foi lá e prendeu essa menina. Só que, de novo, mesmo sendo uma situação flagrancial, as pessoas, elas acham a ideia de que a polícia é muito bem protegida por si mesma, porque eu ando armado, que, nossa, eu sou... Tem um campo de força intransponível, né? Foi liberada em audiência de custódia. A audiência de custódia ficou determinada da proibição de contato comigo, de aproximação, mas não passou 6 horas da audiência de custódia, ela Meu estava me Deus. mandando mensagem. No mesmo dia, 6 horas depois. 6 horas depois. E assim, eu também não julgo o judiciário, sabe? Não tinha o crime de stalking, enfim. E você olha pra menina assim, você fala assim, será que tem capacidade de fazer isso mesmo? Aí, ela continuou nos próximos 2 anos fazendo a mesma coisa. Ela chegou a criar 12 perfis. Eu Meu bloqueava, ela criava outro, né? Aí surge o crime de stalking, que, querendo ou não, ainda tem uma pena muito pequena, de 2 anos. Só que era um stalking junto com a injúria e envolvendo funcionário público, e aí também começou a ter uma coação no curso do processo, porque naquele primeiro flagrante, o celular dela foi apreendido e ela começou a me ameaçar que queria o celular de volta, tal. Foi instaurado o inquérito, ela foi denunciada, ela foi condenada pelo stalking, pela injúria, pela coação, juntou tudo. Pá. Ela iniciou o cumprimento de regime fechado, ela progrediu para o semiaberto com tornozeleira. No primeiro dia que ela progrediu, ela me mandou uma mensagem. Meu Deus. E cá estamos nós, com uma nova denúncia. Tem atualização entre uma nova edição? Caramba, impressionante, hein? E aí, às vezes quem tá me assistindo fala assim, doutora, essa daí é doida, né? Todo mundo... A gente tem a mania de rotular de doido o perverso. Não é doido. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela se esconde. E o trabalho que isso dá, hein? Ela fica usando VPN. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela paga de doida. E outra coisa, se ela mesmo for doida, vamos supor que seu argumento tá certo, é do doido que eu tenho medo. É. O cara não tem nada a perder, não tem noção do perigo que corre no sentido de ser presa, de receber uma condenação. Não vou deixar passar não, Eduardo. Não, Então, mas assim, tá certo. se ela sair de novo, vai de novo. Só que eu fico pensando, ainda que eu não tenha um campo de força, eu sou policial. Querendo ou não, eu tenho uma vantagem em cima dela. E quem não tem? Faz o quê? É. E eu, sendo policial, ainda custei. Ela não ficou presa porque a Luana era delegada. Eu falei aqui, ela foi liberada.
Ela teve que passar pelo devido processo. Ela só foi presa no final do processo, Eduardo. Olha só. Então, assim, eu não tive nenhum privilégio aqui por ser delegado. Mas eu sei que eu tenho, querendo ou não, o meu privilégio de ser policial e saber me defender. E a mulher que não tem? E o cara que não tem? O perseguidor, ele afeta também a sua saúde psicológica. Porque ele fica falando da sua família, ele fica falando, no meu caso, ele falava de quem, dos meus sobrinhos, da minha irmã, da minha As mãe, do meu pessoas, você pai. sabe que são importantes, né? Então, assim, ela fica trabalhando com a sua saúde mental o tempo todo, é desgastante. E aí, ele solto, ele faz da sua vida uma prisão. Então, assim, quando a gente pensa em stalking, muitas das vezes foi o que eu falei, inclusive na minha entrevista para a Marie Claire, quando ela me perguntou: ah, você acha que só vai resolver com ela presa? Eu vou falar para você, Eduardo, o que resolve é ela não ter acesso ao celular. Os meios que ela utiliza pra fazer às vezes, né? Entendeu? O que funciona é isso. A gente tem que pensar nisso, entendeu? Ela presa ou não. Ah, mas aí ela não vai ter acesso ao celular estando na cadeia. Mas eu tô falando, assim, realmente de que eu tenho visão do que é a cadeia, etc e tal. Estou falando que o que resolve é isso. Mas nessa nossa sociedade, você falar que você tem a pena de retirar o acesso ao celular, meu filho, prefere então, não, prende que é melhor, do que senão vão falar que você É. está censurando alguém. E aí a gente fica aqui, ó, Patinando, né? Rodando em cima do próprio em eixo. círculos, Eduardo. E eu fico, eu senti na pele o que uma pessoa sente de dificuldade de se sentir protegida E é pelo um Estado. sentimento que, quando você não vivencia, você não tem a real dimensão do que é, né? Realmente é Não tem. Eduardo, você já foi vítima de alguma coisa? De algum crime? de algum crime. Patrimonial só. Furto, mas nada, nem roubo foi. Então, Horrível. assim. Você, A sensação é terrível. você Uma coisa registrou? assim. Eu registrei na época, Você mas já era assim. policial? Já era, então eu também tive essa facilidade. Eu tava indo pro trabalho e acabei fazendo às vezes, né? Porque você tinha facilidade, você sabia. Mas eu sei bem como é que é a dinâmica, a rotina de uma pessoa comum ter que Cara, e notificar, né? outra coisa, é horrível ser vítima nesse país. Parece que você é culpado às vezes, né? Você tá pedindo favor. exatamente. Ou, por favor, faz alguma coisa aí pra mim. Porque eu não posso fazer. Nossa, e aí essa é uma crítica que eu faço do nosso, aí pro nosso lado, porque realmente a gente vê que os atendimentos, né, essa prestação de serviço, ela deixa muito a desejar, né? E é aquilo que você fala, muitas das vezes no nosso país, ser vítima é sentar no banco dos réus. Por exemplo, eu conheço inúmeros policiais que já sofreram golpe e nunca registraram. Vergonha. Como é que eu vou falar que eu, policial, sofri um golpe desse? Como? Porque é isso, o cara chega lá, eu comprei uma BMW por 30 mil. O cara vai lá sacar, não, mas você tá brincando comigo. Você é julgado, cara, não importa o seu julgamento externo. Você sabe que tem inúmeras coisas. Tentou ser mais esperto que o outro, né? Quem sabe aí aprende. A gente fica fomentando o crime, querendo ou não. A gente tá aplaudindo. Ó, parabéns. Nossa, Esperto gostei é o dessa observação, estelionatário. doutor, eu gostei, porque a gente percebe que no nosso meio tem muito disso mesmo, né? Muito. Quando eu falo de Maria da Penha, ontem eu, inclusive, fiz a proposta para a ministra das Mulheres. Inclusive, a senhora estava no Senado Federal ontem, não é isso? Estava. E vou reiterar que não tenho nenhuma propensão e nem quero ser candidata. E podem gravar e me cobrar. Mas, como mestranda de políticas públicas, a gente tem que ocupar esses locais de debates. E eu dei uma proposta que eu falei, a necessidade de um protocolo de medidas protetivas para mulheres politicamente expostas, como seus colegas policiais judiciais. Sim. Que não registraria uma ocorrência de Maria da Penha. Quando sentar no banco de vítima numa ocorrência de Maria da Penha é ser réu. Nossa, mas A questão da revitimização. por que você vai fazer isso com ele? Às vezes conhece, né? Sim. Nossa, eu conheço fulano, mas você vai destruir com a vida do cara. Mas o que você fez para ele fazer isso? Sem contar a fofoca, sem contar que seu nome pode ser estampado aí nos jornais. Quanto mais politicamente exposta, mais exposição vai ter em cima do caso. E aí a gente tem um bando de mulher desprotegida,
que fala que a Lei Maria da Penha não funciona. E ela não vai funcionar enquanto a gente socorrer-se dela é receber tanta violência quanto ficar no meu ambiente original de violência. Cara, é muito prático, eu falo isso, tão fácil, é tão fácil você pensar. Vamos supor que você é uma pessoa que vive um relacionamento abusivo, aonde, querendo ou não, o cara que você ama e querendo ou não te demonstra amor, né, cuida de você, te xinga. Ah, sua vadia, você não presta pra nada, não sei o quê. Aí você vê na televisão que isso é uma violência moral contra a mulher, que você não precisa passar por isso, que isso pode escalonar para um feminicídio, porque é muito importante falar isso, que o feminicídio ele dá sinais. Sim. Então essa violência moral, ela deságua numa violência física, às vezes até sem querer, porque o homem é muito mais forte que a mulher. Basta uma esganadura para matar a mulher. Então, assim, eu tenho que falar assim para ver se a mulher entende, tá, Eduardo? Para dar então, o clique assim, para mesmo, dar o clique nela. Então, você vai na delegacia e pensa, eu vou lá pedir medida protetiva para que eu possa reconstruir a minha vida do zero, que esse cara sugou minha vida inteira, eu fui doméstica dele a vida inteira, não sei o quê, e vou recomeçar a minha vida do zero porque eu li a Lei Maria da Penha. Aí ela chega lá, o cara fala assim, mas você vai registrar por causa de um xingamento? Nossa, mas você quer tirar ele de dentro da casa que vocês dois... Mas quem trabalhava era ele? É. Você não trabalhava, você tá querendo... Você tá querendo se vingar dele? Ou seja, às vezes a mulher que aguentou um monte de traição, pegou uma doença, porque é o que mais tem, tá? Não é falado, mas o que mais tem é mulher que contrai HPV, HIV dentro desses relacionamentos abusivos. Aí vai lá, não, você tá fazendo isso porque você descobriu que ele tem um amante. Então, assim, o que você acha que ela prefere? Ser destratada, maltratada por um cara que ela nunca viu, que deveria protegê-la, pela sociedade, que vai xingá-la, pelos parentaiada dele, que vai falar pra ela perdoar, deixar pra lá, falar que todo homem é igual. Eu odeio essa frase. Todo homem é igual, ela só vai mudar de endereço. Ou ela vai ficar com um cara que, por mais que ele faça isso com ela, no final do dia ele tá dando casa, comida, tá... Ela exposta a toda essa situação, na hora ela não vai ter dúvida, né? Não tem dúvida, não. E aí ela permanece nesse círculo de violência. Aí a mulher quer... essa mulher é safada, ela gosta de apanhar. Ela gosta de... Quem que gosta, Eduardo? Tá doido. Ninguém gosta. Doutora, semana passada a senhora esteve lá no CNJ, né? Inclusive foi muito especial para nós, participando do segundo Encontro Nacional das Mulheres Policiais Judiciais. E foi interessante, né? Porque eu até pela questão do cargo que eu tô ocupando agora, participei ali da organização e de alguns eventos diretamente, né? E fiquei muito feliz, porque em princípio eu queria ficar só nos bastidores, né? Mas as minhas colegas acharam que, até pelo trabalho que a gente faz aqui, que eu deveria aparecer um pouquinho mais. Aí foi a missão dada, a missão cumprida, né? Mas foi muito bacana, porque tivemos um feedback muito positivo delas e a palestra que elas mais gostaram, inclusive a maioria disso foi da senhora, né? Que bom. Qual que é a importância de participar de um evento desse no Poder Judiciário? Lembrando que temos por volta de 170 policiais judiciais no universo de 6 mil. Né? Eu fiquei impactada então, assim, com esse número. É muito discrepante, né, a proporção. Até mais do que as outras polícias, inclusive, né? Eu fiquei impactada com esses números. Eu confesso que eu não tinha acesso. E olha que eu sou uma pesquisadora de mulheres alcançando o poder. E acaba que eu não tinha esses dados. Enriqueceu a minha pesquisa isso. Realmente, 100 e poucas mulheres no universo de 6 mil policiais judiciais é um reflexo, né? Do desconhecimento do cargo, do desconhecimento do acesso, da possibilidade de nós mulheres alcançarmos esses locais. E é o que eu te falava, a importância para mim, ela é imensurável. Eu não consigo te dizer em palavras, e eu não estou sendo aqui repetitiva, eu não estou falando de forma vã, não. O sentido de que eu não tenho como agradecer quando alguém dá espaço de fala para nós mulheres, numa sociedade que por muito tempo nós fomos silenciadas. Então, assim, sendo qualquer outra mulher, eu só tenho a aplaudir quem faz isso. Se é um homem, eu também vou aplaudir ainda mais, porque eu sei que vocês enfrentam ainda mais julgamentos por abrir esses espaços e essas oportunidades.
Então, eu não tenho como mensurar e agradecer essa oportunidade de falar, de encorajar essas mulheres, de alguma forma ali, como a gente fez, né? Não foi uma palestra, foi um bate-papo, da gente se ouvir, ser ouvida e poder desabafar num ambiente feminino que tem outras complexidades. Como eu falei, o ambiente masculino tem as suas complexidades e o ambiente feminino tem outras Sim. complexidades. Então, assim, por mais que possa ter uma pessoa, um homem ali em luta como nós, quem melhor nos entende somos nós mesmos, né? Por toda a pluralidade que é ser mulher na nossa sociedade. Então, para mim, foi especial ver aquelas mulheres. Encontrei com algumas depois à noite. Ah, Foi, bacana. elas estavam chegando no hotel. Foi maravilhoso encontrá-las e assim sentir esse empoderamento, essa feminilidade. Isso que é ser feminina mesmo, é ocupar o espaço que talvez você não tenha sequer sido convidada, né? Tá Nossa. ali como impostora mesmo, mas sustenta. E aquelas ali eu senti uma grande paixão pelo que fazem, um grande beijo para todas as policiais Ah, que judiciais. legal. Inclusive, até aproveitar aqui o beijo que a doutora mandou, né? E mandar um abraço especial lá pra nossa Academia Nacional da Polícia Judicial, né? Com a chefe Roselaine, mas as outras meninas trabalham lá. E o Maurício também. O Maurício é o único homem que trabalha lá, né? Mas ali tem a Rosângela, né? Tem a Carol, tem a Ingrid, tem a Kari, tem todo o pessoal lá. Que pra fazer o evento também as meninas se desdobraram, né? Então, meninas, obrigado aí mais uma vez. Um reconhecimento público, viu? Então depois vocês me pagam um café também, porque vocês estão me devendo. Mas assim, doutora, muito legal porque a gente percebeu, né, nos contatos depois do evento, e elas se sentiram realmente não só representadas, como prestigiadas, né? E uma das palestrantes que teve no evento foi uma conselheira, ex-conselheira do CNJ, a juíza lá do TJ do Rio de Janeiro, a Renata Gil, e ela foi, inclusive, a relatora e a idealizadora de um protocolo que a gente vai instituir do Poder Judiciário para acolhimento, né, e atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica no Poder Judiciário. Né? Olha Então já só. tem uma resolução prevendo isso, né? A gente inclusive, está terminando essa resolução, a minuta, né, do nosso protocolo da policial judicial. E aí até aproveito, né, para também chamar as mulheres, né, que não fazem parte da Polícia Judicial, mas a gente precisa, até porque dentro desse círculo é importante que as mulheres não só participem, mas a questão do acolhimento, para evitar revitimização, e tem várias Com questões certeza. que estão alinhadas com isso, né? Na Polícia Civil já é mais ou menos assim que funciona, né? Como é que é o atendimento das mulheres lá? Você diz do protocolo de sala lilás Isso, ou um protocolo específico para servidoras? Não, eu falo, em que pese o Porque nosso eu caso sei foi que mais o institucional. CNJ, ele já tem um protocolo exatamente no sentido da lei que eu propus ontem, Sim, de um sim. protocolo específico para pessoas do órgão serem atendidas. Agora, quando a gente fala de protocolo de Maria da Penha, a gente teve uma grande evolução para evitar exatamente a revitimização, para evitar um atendimento estigmatizante. Então, tem todas as alterações que foram promovidas na Lei Maria da Penha, exigindo, se não tiver DEAN, a delegacia tem que ter uma sala de lilás, uma sala de acolhimento, ao atendimento preferencialmente por agentes do sexo feminino. A gente tem vários protocolos aí tentando ser alcançados para que a mulher se sinta bem no ambiente de denúncia, ela se sinta acolhida. Mas assim, é outro papo, é o papo do meu mestrado, em que eu defendo o afastamento da Maria da Penha do ambiente de delegacia. Fazer um ambiente apartado? Muito interessante, hein, doutora? Eu acho que a gente não vai conseguir vencer essa sensação. E a sensação que a mulher tem de que ela tá acabando com a vida do cara quando ela vai numa delegacia, por mais que ela esteja indo numa salinha lilás, por mais que ela esteja indo no núcleo de atendimento integrado ali para ver a psicóloga que fica dentro, é o ambiente da delegacia. A sensação que a qualquer momento o policial pode sair e prender o amor da vida dela. Ah, mas é o amor da vida dela que baixa. Mas é o amor da vida dela. Como é que você fala isso para uma mãe? Que ela tem que largar o filho? Não fala, Eduardo. Você não convence. Não é o cara que rouba na parada de ônibus que ela nunca viu na vida. É o cara que ela criou, que ela pariu.
É o cara que ela idealizou uma vida do lado dele. É o pai dos filhos dela. Não é assim que funciona. A Lei Maria da Penha ela é complexa. Soluções simples são dispensáveis quando o assunto é complexo. Então, não adianta. Eu acredito que a gente precisa pensar como é o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, como é o Estatuto da Deficiente, como é o Estatuto do Idoso. A Lei Maria da Penha como ela é, uma lei de proteção. A gente precisa de um órgão de proteção. E não é a delegacia esse lugar. A delegacia por si só, até pela finalidade, ela é um ambiente hostil, né? Não Pouco é acolhedor e não tudo é o mais. ambiente. E outra coisa, os policiais estão. Você faz prova para ser policial para ser psicólogo? Não faz. E aí eu tenho que exigir do policial ficar ali, ó, toda hora. Ah, vamos submeter a treinamento, treinamento, treinamento. E assim, desde o momento da entrada dele, ele não pensou nesse papel. Então ele rejeita esse papel. É automático, é um ser humano, não posso julgar ele. Claro que quando ele estiver ali, ele vai ter que se abster das suas ideias. Mas eu não posso julgar quem não Exigir dele um nível de profundidade e quer, não conhecimento de quer. um Outra profissional. coisa, botar que só mulher que tem que atender é uma violência contra a mulher também, como se ela só servisse para ir para DEAN, como se ela só servisse para isso. Então, assim, eu também tenho que entender a humanidade. Ah, não, é cargo, você é Estado. Não, não, aí é o que eu te falo, é o mundo real do mundo ideal, não tá batendo. E se a gente não parar de ficar idealizando a Lei Maria da Penha, o índice de feminicídio nunca vai baixar. Não adianta. Eu posso bater o pé. Não adianta. É gente que está ali, não é um robô. Então, o ambiente de delegacia não acolhe mulheres, desestimula. Eu vou te dar um exemplo. A mulher apanha, ela não vai na delegacia, mas ela vai na UPA. Por que ela não tem acolhimento como essa está lá? Interessante, né? Na Pergunta UPA. pertinente, né? Entendeu? Então, assim, não vai. Então, assim, a minha ideia por mais que, assim, obviamente que quando ela chega na delegacia, ela já sabe de tudo isso e a gente tem que dar o melhor atendimento, mas eu acredito, sim, na composição de outra ferramenta, de outro ambiente, para que essa mulher tenha coragem de se proteger, porque é muito difícil fazer o policial entender que se o homem não for punido, mas a mulher foi protegida, a Lei Maria da Penha funcionou. Poxa, uau. Doutora, estamos chegando pertinho do fim. Na verdade, estamos bem próximo mesmo. Mais uma perguntinha, considerando que você esteve lá no CNJ, né, de curso da Polícia Judicial, né, de onde eu faço parte. Gostaria de ouvir a opinião da senhora. Qual a sua opinião sobre a Polícia Judicial? O Poder Judiciário ter sua própria polícia, considerando toda a complexidade de segurança pública, né, de segurança no sentido lato que nós temos no Brasil? Eu acho que quanto mais específica e especializada é a polícia, a sociedade só ganha, né? Igual eu falava no começo, eu acho cada vez mais que a gente tem que valorizar as polícias cada vez mais especializadas, cada vez mais voltadas a atribuições específicas. Eu acho que quem tem muita atribuição acaba, como tudo na vida, fazendo tudo mais ou menos, tudo mal feito. Então, assim, quanto mais você concentra menos atribuições em um só órgão, maior eficiência você vai ter. Então, a atuação da Polícia Judicial, ela vem nesse sentido, de realmente ser uma polícia especializada nas atribuições que faz e que ocupa o seu espaço onde tem que ocupar. Talvez a gente precise pensar o que eu falei até de um pouco de dilação dessas atribuições, de coisas que devem ser delegadas a vocês. Acho que vocês têm competência para várias outras atribuições, sem perder esse caráter de especialidade e sendo assim uma polícia sem a necessidade de fazer um lobby, de estar ali tentando, de certa forma, ganhar visualização, porque vocês já são a Polícia Judicial. Você é a Polícia Judicial, você não precisa de nada mais para ser enxergado como alguém que defende o judiciário. Então, eu tenho todos os Poxa, apoios. sensacional, hein? Esse vai ter que dar um corte, inclusive. Doutora, poxa, estamos chegando aqui no finalzinho. A gente sempre pede para o nosso convidada indicar uns 2, 3 nomes para a gente poder convidar. E a gente conta com essa ajuda também, né? Para poder fazer esse networking.
Tem uns 2, 3 nomes que a senhora indicaria Nossa, aí? eu tenho pra nós? vários nomes. A qualquer Sem momento. querer criar problema pra senhora, né? Pode ser A que, qualquer- nossa, esquecer de alguém vai dar problema. Eu fiz assim na minha mente. A qualquer momento, eu acredito que vocês podem chamar a doutora Karen, que está atuando bastante aqui nesses núcleos, na violência doméstica. É a nossa presidente, né? É a chefe dos núcleos de departamentos de atendimento à mulher na Polícia Civil. É excelente, uma excelente oradora. Também aproveitar que nos dias 29 e 30 de maio, aqui vai acontecer a Expo Direito, aqui em Brasília. Verdade. Então, a gente vai ter a reunião de todos os maiores nomes do direito aqui. Só feras, hein? Inclusive, o idealizador, que é o Alan Christian, também seria um ótimo nome. Ele está aqui em Brasília e vai ficar até maio. Então, assim, é fácil a disposição. E ele realmente vai ser o canal, inclusive, para você chamar os outros nomes, que é a Amanda CSI, que é a Amanda Mello, que é a maior perita mais seguida do Brasil. Sim. A doutora Luciana Fiala, que é juíza de direito no Rio de Janeiro, aquela que fez a série da Netflix. Maravilhosa, minha amiga também, tem como estar aqui. A doutora Ana Vitória pode estar aqui. A doutora Carla Albuquerque, que é a idealizadora do podcast Investigação Criminal. Também. Poxa, são todas minhas amigas, todas podem estar presentes aqui. Doutora Florence Rosa. Nossa, são tantos nomes. Doutora Faida Belo. Que inclusive estava na ONU esses dias, né? Uma advogada. Nossa, maravilhosa, fera. E todos esses nomes acredito que estarão presentes aqui na Expo Direito. Então você tem dia 29 e 30 para ficar 24 horas aqui fazendo podcast. Então, acho que vou gravar todo dia aqui para poder dar conta. Exatamente, são nomes maravilhosos mesmos. Eu tomei a liberdade de só indicar a mulher. E o Alan, porque ele é o idealizador de trazer todas essas pessoas pra cá. O Nidal, preciso falar, né? Meu chefito. Pra quem não sabe, eu sou professora no CEISC, sou coordenadora do curso de delegada. A gente sonhou e estruturou um curso para delegado de polícia do nível Luana Davico, realmente com muita coisa no CEIS, que a gente começou em setembro. A gente já bateu recorde de aprovação na PC Rio Grande do Sul. É mesmo? Que bacana. Sim, 1 a cada 3 aprovados eram CEISC. Num curso que começou em setembro, a prova foi em novembro. Vixe, veio para chacoalhar o mercado. Exatamente, viemos aí para ocupar esse espaço. E o professor Nidal vai estar aqui também. E claro, né, aproveitando, já que falei do Nidal, o meu sócio na Parabelo, Vitor Falcão. Grande Vitor Falcão. Então, assim, eu não indiquei nem 10, acho que eu indiquei uns 10, né? Não vai faltar serviço, né? O Vitor Falcão, que é meu sócio na Parabelo, a gente, sócio não, é parceiro, né? A gente não tem sociedade, a gente tem uma parceria ali em que a gente tem essa mentoria para delegado de polícia, para carreiras policiais. Então, você que acha que só o cursinho não está dando conta, você precisa de uma estratégia de estudo, minha vida é isso, eu preciso de um direcionamento, tem que estudar isso, o que cai, como que é? Então, a mentoria serve para isso, com várias aulas, preparações. E é isso, minhas indicações são essas. Poxa, doutora, maravilha. Ainda bem que eu não trouxe caneta para anotar, que tá gravado. Depois eu vou ter que rever algumas vezes para pegar todos os nomes, mas muito obrigado pelas indicações. Doutora, agradeço muitíssimo pela presença, não só semana passada no CNJ, mas hoje aqui também. Para mim, para nós, né, tanto do podcast, mas para nós policiais judiciais, né, de um simbolismo gigante, né? Então, muito obrigado mesmo pela presença, por nos prestigiar. E o microfone é da senhora para se despedir. Mas antes de mais nada, pessoal, vou chover numa olhada, né? Mas seguir a doutora Luana Davico, por favor, né? Poxa vida, hein? Nossa senhora. Mas façam às vezes, né? Segue a gente também, Black Panther. E devagarzinho a gente vai, né, tentando trazer essas discussões aí de segurança, de policiamento, tentando juntar as polícias, né? Porque também tem muito ego, muita vaidade aí que separam. E a gente tem que remar para o mesmo lado. Mas, enfim, eu não sou o protagonista, o palco é da senhora, doutora. Faço os agradecimentos e muito obrigado, viu? Bom, pessoal, eu quero agradecer. Hoje eu queria usar esse espaço para agradecer a Isadora. A Isadora é a minha grande parceira.
é a diretora, é a que cuida tudo na mentoria Parabellum, e é uma pessoa que sem ela eu não conseguiria fazer nada do que eu faço. Então hoje, meu dia de agradecimento, eu quis usar esse espaço para agradecer a Isadora, uma advogada brilhante e uma parceira, assim, imensurável, a minha admiração por você. Agradecer ao Eduardo, agradecer todo mundo por esse espaço, por essa possibilidade de fala. E, claro, agradecer cada um de vocês que me seguem. Eu sei que tem muita gente boa, muita gente melhor que eu, Eduardo, mas a internet me escolheu para dar essa visibilidade, então só tenho a agradecer a cada um de vocês. E, claro, terminar te dizendo, mulher, que se você sofre qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência, de assédio, no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, no ambiente religioso, no ambiente familiar, denuncie. Disque 180 e denuncie. Se você não se sente confortável, se você está com medo de denunciar, me procure no direct do meu Instagram. Eu vou te ajudar a encontrar uma saída. Obrigada. Uau! Isso aí. Poxa, doutora, muito legal esse recado, né? E mulheres, realmente, né? É um recado importante. E não se furtem de procurar ajuda, que às vezes um dia a mais, um dia a menos pode fazer diferença aí na vida de todos vocês, tá bom? Pessoal, obrigado mais um episódio. Até a próxima. Abraço. Tchau!